O que é um almoxarife? O que ele faz dentro do seu dia a dia? Quais são os requisitos que as empresas têm pedido dentro das vagas de emprego? Qual é a remuneração, perfil profissional e principalmente qual é o futuro dele dentro da logística? Será que ainda hoje vale a pena você ocupar esse cargo? É sobre isso que eu vou trazer nesse vídeo de hoje, então eu já convido você a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para os próximos vídeos. Vamos lá? Primeiramente, o que é um almoxarife? O que significa a palavra? No dicionário, almoxarife é quem se responsabiliza pelo almoxarifado, pelo depósito de materiais e matérias-primas de uma empresa. Pessoa responsável por cobrar as rendas reais. Também pode ser um tesoureiro que exercia seu ofício na casa real ou um indivíduo encarregado de administrar os bens da casa real. Tecnicamente, dentro do ponto de vista logístico, o almoxarife é quem administra o local de armazenagem. As atividades dele geralmente são mais internas, de recebimento, de expedição, a questão de separação, de manuseio. E lembrando que, quando eu falo de armazenagem, eu estou falando do local. Eu estou falando de uma atividade de apoio da logística, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E é diferente de estoque. Quando eu falo de estoque, eu falo de manutenção de estoque, que é uma atividade primária e não tem a ver essencialmente com o local, mas sim com a administração da quantidade de oferta, demanda, de níveis de estoque, de compras de suprimentos. Então, são dois braços, digamos assim, parecidos, mas estocagem fala a respeito do produto, da administração do produto em termos de quantidade e demanda, e a armazenagem fala do local. O almoxarife, ele administra o local. Então, ele é o xerife, né? O tesoureiro, o inspetor ali do local de armazenagem, em termos de questões de segurança, em termos de layout, em termos de recebimento e expedição. Então, vai muito nesse sentido mais operacional e não tanto estratégico, pelo menos na sua maioria das vezes. O que faz um almoxarife dentro do seu dia a dia? A melhor forma de explicar isso é trazendo uma vaga de emprego, um anúncio de uma vaga e através dele nós entendermos como que vai ser esse dia a dia. Essa vaga aqui é uma vaga de almoxarife de Penha, Santa Catarina, que é da mesma época a qual eu estou gravando esse vídeo. Então, é uma vaga bem atual aqui para o momento que eu estou gravando. E ele traz aqui as responsabilidades e atribuições. Primeiro, desenvolver atividades com orientações frequentes. Então, obviamente, ele vai ter um gestor acima dele que vai estar verificando se ele está seguindo os procedimentos e processos da empresa. Organizar a estocagem dos materiais. Perceba que ele usa o verbo organizar. De forma a preservar sua integridade física e condições de uso. Por quê? Porque a área de armazenagem, o objetivo dela é preservar a integridade física dos materiais, guardar os volumes como um tesoureiro, como eu falei. De acordo com as características de cada material, ou seja, cada material vai ter condições diferentes de armazenagem, alguns em relação à temperatura, altura, peso, forma de manuseio. E ele também vai dizer bem como facilitar a sua localização e manuseio. Então, existe a questão do endereçamento de um produto dentro da área de armazenagem e o manuseio adequado de acordo com a localização, de acordo com o tipo de material. Ele vai estar lidando com isso. Entregar o material solicitado pelas equipes para execução dos serviços diários. Então, provavelmente, ele vai receber uma requisição, uma ordem de serviço e, através dela, ele vai precisar, obviamente, entender o documento e para onde vai aquilo. Ele vai separar os itens que estão ali e entregar para as pessoas devidas e comprovar que ele entregou através, muitas vezes, de uma assinatura, ou física ou digital, dependendo de como é que é o processo da empresa. Então, ele precisa aqui, no caso, ter atenção na separação. Ele também vai dizer manter o almoxarifado organizado e em condições de limpeza satisfatórias. Ou seja, ele precisa ser um profissional organizado. Ele tem itens diferentes em alturas, posições diferentes dentro da área de armazenagem, ele tem papéis ali na mesa dele, ele precisa ser organizado. Elaborar e analisar inventário mensal, visando a comparação com os dados dos registros contábeis. Então, aqui, qual é o papel dele? É fazer o inventário. Aqui, no caso, ele cita inventário mensal. Então, para essa vaga, eu entendo que, pelo menos uma vez ao mês, vai ser feito o inventário. Mas tem empresa que é o diário e tem empresa que o geral é feito uma vez ao ano. Mas aqui ele está citando o mensal. Ele vai
fazer esse inventário, registrar isso, o que ele contou, verificar provavelmente ali as incongruências que ele encontrar, como é ele mesmo que está operando, ele é a melhor pessoa para identificar por que não está batendo a informação do sistema com o físico, e esses dados que ele está lhe dando ali, que ele vai alimentar no sistema, vão ser importantes lá na frente, para a contabilidade, para os analistas. Então, ele vai dar um input ali de informação. Ele também diz separar materiais para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos necessários. Então, novamente, separação específica aqui não para um cliente, para uma ordem de serviço, mas para devolução. Muitas vezes um item avariado, um item que veio a mais, ele tem que devolver, algo do tipo. Atender às solicitações dos usuários, fornecendo em tempo hábil os materiais e peças solicitadas. Aqui ele está falando da administração de tempo, ou seja, ele vai provavelmente, durante o dia dele, ter várias solicitações de separação de material ou de recebimento. E ele precisa entender a prioridade. Às vezes tem coisas que precisam passar na frente de outras, dependendo ali. Por isso que ele precisa entender um pouco do processo da empresa, de onde vem, para onde vai e qual é a necessidade daquilo. Orientar no controle dos níveis de estoque, anotando todas as entradas e saídas a fim de solicitar compra dos materiais necessários para reposição, conforme política ou procedimentos estabelecidos para cada item. Então, quando ele tem um controle dos produtos e da quantidade, aquilo ali vai ser a base para solicitar uma nova compra. Se ele vai ser a pessoa que vai decidir isso, eu entendo que por essa vaga que não vai ser. E é muito comum quando a gente tem solicitações de compra, em qualquer empresa que se preze, pelo menos a maioria, a palavra final da compra não fique apenas na mão de uma pessoa. Muito provavelmente aqui talvez ele passe a informação, mas vai passar pela mão de outras pessoas que vão autorizar. Então, meio que ele não deve fazer isso sozinho. Não é o correto com que uma palavra final de vamos comprar esse produto nessa quantidade, não seja do almoxarife, mas passe por outras pessoas. Mas ele dá um input ali de informação. Requisitos e qualificações. Ele vai pedir CNHB, ensino médio completo, e é muito comum as vagas de almoxarife pedirem apenas ensino médio, tanto vagas CLT quanto vagas de concurso público também pedem, e habilidade com Excel e pacote Office. Então, os requisitos aqui não são requisitos de curso técnico, de graduação. Claro que se você tiver um técnico, você meio que já sai na frente ali, porque você já vai ter bastante conhecimento. Mas é muito comum as vagas pedirem pelo menos o ensino médio e ser um cargo mais operacional. Então, você já pode ter uma noção que existe sim um teto de salário e uma média salarial para as atividades que ele vai estar executando, que são atividades administrativas / operacionais, nesse caso, mas em geral mais operacionais de manuseio e separação e atenção. Ele precisa ser uma pessoa atenta àquilo que ele está fazendo. Algumas observações são importantes sobre os requisitos que as empresas pedem. Também é muito pedido a questão de conhecer uma nota fiscal, entender o layout do documento, se é entrada, se é saída, se é venda, se é devolução, entender ali o escopo do documento. Além disso, também são pedidos pelas empresas conhecimento em NR11, o curso de NR11, que é um curso de segurança no trabalho que fala sobre armazenagem, manuseio e transporte de materiais, que é muito bom a almoxarife ter esse curso e esse conhecimento. Também é pedido muitas vezes NR35, que fala sobre trabalho em altura. A gente considera trabalho em altura acima de 2 metros, também é muito pedido. E curso de operador de empilhadeira. Inclusive, tem instituições hoje muito boas que oferecem esse curso. Só que aí você tem que, primeiramente, comparar salário com requisito, para ver se faz sentido. Muitas vezes, uma outra empresa pode estar com uma vaga de almoxarife e que está com o mesmo salário desta outra aqui, que está pedindo mais coisas. Você vai ver que você vai ter mais trabalho e a remuneração ali está mais ou menos a mesma. Você vai botar de dentro da balança de acordo com o contexto da sua região, da sua cidade. E sobre a remuneração, Jefferson, vale a pena você ser almoxarife hoje? Quanto que em média ganha? Segundo os dados da CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que foram divulgados pelo site salário.com, foi feita uma pesquisa ali com em torno de 470 mil pessoas que foram contratadas e demitidas nos últimos 12 meses, e a faixa salarial está entre 2.039,89 para baixo até 3.200
211,95. Então a faixa vai dentro desse escopo, só que a média salarial ficou, conforme esses dados, 2.097,16. Então, por que fica nessa média, Jefferson? Porque ele é um cargo operacional e é muito comum as empresas terem um limitador de salário para cargos que não estão no nível tático e sim dentro do operacional. É muito comum isso acontecer, uma régua máxima do quanto que isso vai ser pago. Aqui eu não estou falando de benefícios de alimentação, refeição, de outras particularidades de frota, rota, que aí vai depender muito de cada empresa em si. E ainda vale a pena ser almoxarife? No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos passando por uma grande revolução dentro da área. O que eu vejo? Dependendo do seu contexto, vai sim valer a pena ou não. Vou citar um caso. Você está iniciando na área, sua primeira experiência profissional, ou você está há muito tempo fora do mercado de trabalho, disponível, como a gente fala, e surgiu a oportunidade de ser almoxarife. O que você vai fazer? Você vai agarrar a oportunidade. Você vai conquistar essa oportunidade. Principalmente para você que está tendo a sua primeira experiência. Tem a remuneração média que eu citei anteriormente. O que acontece é que o almoxarife, ele tem uma certa limitação em alguns aspectos. Existem empresas em que acima do almoxarife, em termos de crescimento profissional, só existe o gerente da área. E aí para você sair daqui para cá, você tem que sair da operação, ir para o estratégico e aprender várias coisas novas, fazer a graduação, uma pós, muitas vezes. Então é um pulo bem alto. Tem muitas empresas hoje que não tem nenhum tipo de plano de carreira especificamente para o almoxarife, o que torna uma coisa mais complicada para essa pessoa crescer na área. Mas como eu falei, se é a sua primeira experiência ou se você está muito tempo fora, surgiu a oportunidade, agarre. O que pode acontecer também é de você estar em uma empresa que tem níveis de almoxarife, júnior, pleno e sênior, almoxarife júnior, almoxarife pleno e almoxarife sênior. E aí é muito comum você começar ou como auxiliar de almoxarifado ou como almoxarife júnior e ali ter a oportunidade sim de subir um pouco de cargo, que já abre um pouquinho o leque. Porém, vai chegar em algum momento da sua carreira, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, que você vai chegar no teto dele e a partir dali ou você vai para outra área da logística ou você vai por uma outra área fora da logística, vendas ou alguma outra setor que te atraia mais. Existe sim uma certa alimentação. Então pode ser que dentro do seu contexto faça sentido hoje ser e pode ser que não. Principalmente se você já tem muita experiência profissional e faça mais sentido você ser um gestor de estoque, de supply chain, um supervisor, um gerente, um coordenador, do que ser um almoxarife. Então sim, existe uma certa limitação dentro dessa média salarial que eu citei e dentro das possibilidades de crescimento. Por isso que muita gente hoje que está há mais de 5 anos como almoxarife, vê que a sua carreira está parada. Não só pela empresa, como também pela própria possibilidade de crescimento do cargo. E você tem que estar atento a isso. E por fim, qual é o futuro do almoxarife dentro da logística? Como eu citei, hoje nós estamos passando por uma grande revolução dentro da logística como um todo. E o almoxarife precisa também se atualizar e seguir esse segmento, que é o segmento da logística 4.0, quando a gente fala de inteligência artificial e de análise de dados. Hoje o almoxarife que ele quer continuar competitivo no mercado e quer crescer para outros patamares de estocagem, de gerência, de coordenação, supervisão, outros níveis de analista ou especialista, ele precisa entender que ele precisa sair da operação, de atividades operacionais e conhecer mais de análise de dados, de inteligência artificial e de como automatizar e agilizar o processo do dia a dia dele. Hoje se fala muito na questão dos robôs operando tanto dentro das indústrias quanto dentro das áreas de estocagem. Hoje o estoque precisa ser mais otimizado, mais rápido, mais efetivo. A tecnologia vai ajudar muito e o almoxarife ele tem que estar ligado com essas tendências. Então, meu conselho para você, estude análise de dados. Entenda os gráficos, entenda as demandas, saia da operação e vá para o nível estratégico que você vai se tornar um profissional competitivo e que não vai ficar para trás.
Se você gostou desse vídeo e me assistiu até aqui, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação. Deixe o seu comentário, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para os próximos vídeos que eu vou ter aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.